Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, de desolação ou destruição nos seus termos, mas aos seus muros chamará salvação e às suas portas louvor. Isaías 60, 18. Somente quando nós somos despertados por Deus, pela sua palavra, pelo Espírito Santo, nós podemos realizar a obra de Deus. A palavra do Senhor diz assim que o querer e o efetuar vem do Senhor. Por isso nós precisamos estar dispostos. Por isso nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo para sermos usados na obra do Senhor. Neemias estava em Suzã. Suzã naquela época era uma fortaleza e ele era o copeiro do rei. Porém, Neemias sabia das suas origens e ele se preocupava com o seu povo. Certo dia, ele estando no palácio, foi até ele Anani, um dos seus irmãos. E questionou Anani como estavam os judeus. E Anani, que tinha vindo de Jerusalém, expôs para ele. Os judeus que tinham sido levados da Babilônia estavam vivendo em miséria, que os muros da cidade de Jerusalém estavam em ruínas e que a cidade estava sendo saqueada. E se entristeceu grandemente em seu coração e começou a orar e a jejuar ao Senhor. E podemos ver que era um servo exemplar. Quando o dia chegou diante do rei para servi-lo, o rei percebeu que estava triste. E o rei logo questionou: o que aconteceu? Você sempre está alegre, você sempre está sorrindo e hoje você está triste. Como posso eu estar bem, sendo que o meu povo, sendo que a cidade do meu povo está sendo destruída? E o rei perguntou: o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer para te ajudar? Novamente orou ao Senhor. E Deus colocou no coração que era para ele pedir ao rei para ir até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Quando nós temos comunhão com Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, Deus ele abre portas, Deus ele usa pessoas para nos abençoar, para que a sua obra seja feita. Mas precisamos estar prontos quando as oportunidades chegar. Você tem se preparado para quando a oportunidade chegar à sua porta, você saber o que você quer, o que você precisa? Ele sabia o que responder para o rei. Então, quando o rei perguntou para ele o que ele queria, ele novamente voltou em oração, ouviu a voz de Deus e respondeu para o rei: olha, eu preciso estar tantos dias, porque o rei perguntou para ele quantos dias ele precisava para realizar essa obra. Então ele sabia qual era a obra que ele tinha que realizar, quanto tempo ele demoraria para realizar essa obra, ele sabia quais materiais ele precisava para realizar essa obra, ele sabia quantas pessoas ele precisava, ele sabia os documentos que ele precisava, porque ele sabia que se ele tivesse uma carta do rei, se ele tivesse a permissão do rei, as portas se abririam para ele. Foi promovido pelo rei de copeiro a governador, porque para ele realizar a obra que Deus queria que ele realizasse, ele não poderia ir realizar como um copeiro, mas ele precisava ser um governador. E Deus usou a vida do rei da Pérsia
para abençoar. Sabia quem ele era, ele tinha a identidade divina nele, ele sabia que o seu Deus agia por ele. Muitas das vezes nós não alcançamos o favor do Senhor, porque não sabemos aonde queremos chegar, não temos um plano de ação, não acreditamos que o nosso Deus luta por nós. Que venhamos aprender a termos um plano de ação, a sermos corajosos, a nos colocarmos em oração, a nos importarmos com as pessoas, porque Jeremias, ele estava tudo bem ali no palácio, mas ele se importou com seu povo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Neemias 1, do 1 ao 4 e Neemias 2, do 1 ao 9. Que você possa pegar o seu caderno e anotar essas referências, anotar aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração, porque quando nós anotamos, nós gravamos mais a palavra do Senhor, nós internalizamos melhor a mensagem. Neemias deixou um lugar de segurança, que era a fortaleza do rei, a fortaleza do palácio, para ir para um lugar de vulnerabilidade, porque ele acreditava que Deus era com ele. E a palavra do Senhor diz assim: bendito serás no campo e bendito serás na cidade. Quando nós acreditamos no favor de Deus, nós não tememos onde nós vamos estar, porque nós confiamos no Deus que nós servimos, em um Deus que se importa com aquele que neles esperam, em um Deus que tem prazer de nos abençoar. O nosso Deus, ele ouve as nossas orações. Para que o Senhor ouça as nossas orações, nós precisamos orar segundo a sua vontade. Assim como Daniel orou a palavra do Senhor, Elias orou para que a vontade do Senhor fosse feita. Precisamos saber qual é a vontade de Deus. E como nós vamos saber qual é a vontade de Deus? Estudando a sua palavra, buscando o conhecimento da sua palavra, orando para ouvirmos a sua voz. E quando nós orarmos, nós vamos saber que Deus nos ouve e nós vamos ter as nossas orações respondidas. Essa série de lição, ela fala de oração, ela fala de despertamento espiritual, de avivamento espiritual. Muitas das vezes nós pensamos que um avivamento espiritual, que um despertamento espiritual é algo inexplicável, algo novo, mas não. Todas as vezes que a Bíblia fala de um despertamento espiritual, de um renovo espiritual, de um avivamento, a Bíblia está falando do povo voltar-se para Deus, do povo voltar-se para o conhecimento da palavra de Deus e a obediência a Deus. Porque quando nós estamos em obediência a Deus, nós somos seguros, nós estamos seguros. Podemos ver ali, eu estou me lembrando aqui agora do caso de Ló. Ló, quando ele se separou de Abraão, ele foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Ló, ele não se contaminou com o pecado daquela cidade. E quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Deus se compadeceu de Ló e da sua família, e Deus poupou a sua família, porque eles eram justos. Se nós formos justos diante de Deus, nós não precisamos temer o mal, porque a palavra do Senhor diz que 10.000 cairão ao meu lado, 1.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas para que essas promessas do Senhor se cumpram em nós, nós precisamos acreditar. É por fé, é nós que trazemos essa verdade e internalizamos essa verdade em nós. Por isso precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, porque por muito tempo a nossa mentalidade foi bombardeada com as coisas desse mundo.
E se nós acreditarmos no que o mundo diz, nós não vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se nós acreditarmos na palavra de Deus, se nós acreditarmos em um Deus que luta por nós, em um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, nós vamos viver e vivenciar o cuidado de Deus todos os dias. A palavra do Senhor diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As lutas, elas virão, mas nós vamos passar por todas elas. E vamos cantar louvores ao nosso Deus, porque precisamos ter um coração grato. Precisamos louvar o nosso Deus em todo o tempo, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Depois de se inteirar da real necessidade de Jerusalém, de todos os custos que ele teria para a reconstrução do templo, Neemias vai para Jerusalém. E ali ele chega. E ele não chegou já dando ordens como um governador, mas ele chegou como um cidadão comum e durante 3 dias ele observou, ele estudou, mais uma vez ele planejou como ele iria executar aquela obra, como ele iria fazer. Precisamos ter estratégia, precisamos estudar aquilo que nós temos que fazer, precisamos buscar o conhecimento. O primeiro passo, Neemias convocou os cidadãos de Jerusalém e propôs para eles o plano de reconstruir os muros. E os judeus tinham interesse em ajudar na construção. Ele foi estratégico na divisão das tarefas. Ele colocou cada um fazendo aquilo que era bom para se fazer. Ele chamava as pessoas e perguntava: o que você faz bem? O que você sabe fazer? E aí ele colocava cada um na sua função, cada um fazendo aquilo que ele sabia fazer. E outra estratégia que se usou foi colocar cada família trabalhando no muro de frente para sua casa. Trouxe pertencimento para os ajudantes. Porque eu moro aqui e eu vou reconstruir o muro que está de frente para minha casa. Então eu estou fazendo um benefício para mim. Ele conhecia o coração do ser humano. E quando nós estamos trabalhando em algo que nos sentimos pertencentes àquela obra, nós fazemos com mais alegria, com mais ânimo. Ele foi um líder formidável. Em todo o tempo ele estava ali, engajado na obra, tendo as pessoas certas junto com ele para efetuar a construção daquele edifício. E todos quantos vinham até ele oferecer ajuda, ele procurava saber o que aquela pessoa sabia fazer e colocava cada um na sua função. Assim ele não perdia tempo. Assim eles focavam naquilo que era importante, que era a construção, a reconstrução, tampar as brechas do muro de Jerusalém. E eles terminaram a reconstrução do muro em tempo recorde. E eles trabalhavam com alegria, eles trabalhavam com entusiasmo, porque o Senhor era com eles. E como sempre, os opositores se levantam. Tobias e Sambalate se levantaram para atrapalhar a obra. Eles viviam fazendo estratégias e convidando Neemias para jantares, convidando Neemias para encontros. E a resposta de Neemias para eles era: eu estou empenhado em uma grande obra, da qual eu não posso parar. Neemias, ele não se dispersava, porque ele tinha foco naquilo que ele tinha que fazer, no seu projeto. Quantas das vezes nós estamos empenhados em uma grande obra e nós nos dispersamos com os convites, com os elogios, com os reconhecimentos?
Por isso a Bíblia diz que aquele que se gloriar, gloria em mim conhecer e fazer a minha vontade. Toda honra e toda glória nós devemos dar ao nosso Deus. Quando ele recebia os convites para ir estar com as pessoas daquela cidade, várias vezes eles mandavam convite para a mesma resposta: eu estou empenhado em uma grande obra que eu não posso parar. Quando nós começamos uma obra, nós não podemos parar. Não podemos ser aquelas pessoas que começam um projeto e param. Porque quando nós começamos um projeto e paramos, nós não vamos colher os frutos, nós não vamos glorificar o nome de Deus. Mas quando nós terminamos aquilo que nós propomos no nosso coração em fazer, o nome de Deus é glorificado. Que não sejamos pessoas que começa e para, mas que sejamos pessoas que concluem a obra que Deus colocar no nosso coração para fazer. E que quando vier Tobias e Sambalate, que quando vier o desânimo, que quando vier o medo, nós venhamos vencer com ousadia, com oração, com coragem, porque acreditamos que temos um Deus poderoso que luta por nós. E apesar das estratégias de Tobias e Sambalate para atrapalhar a construção dos muros, eles não conseguiram, porque já tinha o propósito firme no seu coração de terminar a construção do templo, porque ele já tinha dado uma palavra para o rei. Quanto tempo ele demoraria? Ele tinha um compromisso e ele precisava zelar pela sua palavra. Muitas das vezes nós começamos algo e não terminamos porque nós não firmamos um compromisso. Precisamos firmar um compromisso diante de tudo aquilo que nós formos fazer. E quando o muro foi terminado, o muro foi celebrado. Eles celebraram ao Senhor com uma reunião solene, com harpas, com os cantores, com hinos e com júbilo ao nosso Deus. E o nome de Deus foi glorificado. Que em tudo nós venhamos glorificar o nome do nosso Deus. Os muros de Jerusalém têm um significado simbólico. Os muros simbolizam a fortaleza do nosso Deus. Os muros simbolizam a proteção do nosso Deus. Que nós venhamos edificar um muro ao redor das nossas vidas, ao redor das nossas casas, ao redor das nossas famílias. O muro da proteção de Deus, o muro do cuidado de Deus. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro deles. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. As fronteiras deste mundo foram muitas vezes modificadas, mas as fronteiras do reino de Deus, elas jamais será modificada. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele não muda. Malaquias 3:6 diz assim: eu sou o Senhor e eu não mudo. Mateus 24 diz: passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Temos um Deus eterno. Temos um reino eterno. Fazemos parte de um reino eterno. Precisamos conhecer as regras e as bem-aventuranças desse reino que nós fazemos parte, que é o reino de Deus, que é um reino de justiça, de alegria e de paz no Espírito. O reino de Deus é um reino de luz, e o reino de luz não tem comunhão com o reino de trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
A Bíblia diz que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nesses dias, o Senhor tem nos convidado a renovar a nossa mente, a nos voltarmos para o Senhor, a renovarmos a nossa identidade de cristãos, de criaturas de Deus, de feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Precisamos ter essa identidade de filhos de Deus, de feitos à sua imagem e à sua semelhança. Identidade de pertencimento ao reino de Deus, a um reino de paz, a um reino de alegria, a um reino de amor, a um reino de justiça. Esse é o reino que fazemos parte. E se eu faço parte desse reino, eu preciso ter essas características em mim. Neemias sabia da sua identidade. Neemias sabia do poder e do cuidado do seu Deus. Que venhamos aprender a confiar no Senhor, a buscarmos o Senhor em todo o tempo, a orarmos em todo o tempo, a termos estratégias, saber qual o nosso propósito, qual a nossa missão, qual o nosso chamado, para que quando as oportunidades for colocada diante de nós sabermos nos posicionar. Nós termos uma resposta de pessoas que sabem para onde vai, não como pessoas perdidas. Há um ditado que diz que quando não sabemos para onde vamos, qualquer lugar serve. Precisamos saber para onde estamos indo, precisamos saber qual o nosso propósito, qual o nosso chamado. Como cristãos, como filhos de Deus, como pertencentes deste reino eterno, somos livres. Deus, ele nos deu livre-arbítrio, somos livres para escolher o que queremos servir, a quem queremos servir. Mas a palavra do Senhor, ela tem todas as instruções que nós precisamos. A palavra do Senhor diz assim que não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E aqui, quando a palavra de Deus fala que não podemos servir a Mamon, que é o dinheiro, não significa que eu não posso ter dinheiro. Significa que eu não posso servi-lo, que eu não posso colocar o meu amor nele. Porque enquanto estivermos aqui nesse mundo, precisamos do dinheiro. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Que venhamos crer no nosso Deus e que tenhamos esse rio de água viva correndo do nosso ventre. Que Deus te abençoe. Deixa o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante para que ele possa compartilhar com outras pessoas. Se inscreva no canal.